CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos. Livre para todos os públicos. Olá, amigos da TVT, da Rádio Brasil Atual. Sexta-feira, esquentando os tamborins. Estamos aqui no Papo com Zé, eu ao lado aqui de Cláudia Regui, revivendo Tabelinha. Programa que vocês acompanharam durante um bom tempo aqui na TVT, mas hoje, véspera de carnaval, véspera vírgula, né? Porque o desfile de escola de samba em São Paulo já tem gente aquecendo por aí. Aquecendo por aí na avenida e tal. A gente vai falar muito de futebol, porque o futebol está na ordem do dia. Tem jogos, inclusive, domingo de carnaval. São Paulo pega o Bragantino aqui em São Paulo, jogo que ele não pode perder. Que folia, hein? Senão vira quarta-feira de cinza no domingo. Mas vamos falar muito de seleção brasileira, falar de Sul-Americana, falar de Libertadores, falar de Copa do Brasil, falar de Vinícius Júnior e etc, etc, etc. Não é? Vamos começar, a Regui, com a seleção brasileira, que teve a convocação feita ontem pelo Filipão, não é? E uma seleção que você pode esmiuçar, porque a gente vai ver a lista aí dos jogadores convocados. Depois da lista, você esmiuça para mim, porque você somou, você verificou alguns jogadores que não foram para a Copa. É a primeira convocação do Tite esse ano, né? Eu fiz algumas curiosidades aí, não sei aonde vão levar essas curiosidades, mas é bom a gente atentar para esses detalhes aí, né? Nós temos a tabela, a lista dos convocados, vamos lá. Os convocados são Alisson, Ederson e Everton, goleiro, o do Liverpool, Manchester City e Palmeiras, tá? Vamos lá, esses são os três goleiros. Aí vamos, Alexandro da Juventus, Danilo, Manchester City, Daniel Alves de volta e Felipe Luiz, do Atlético de Madrid. Vamos agora ao meio de campo. Não, zagueiros primeiro. Militão, que agora foi convocado como zagueiro e não como lateral. Onde ele está jogando. Onde ele está jogando e bem lá no Porto. Marquinhos, do PSG. Miranda, o eterno Miranda. E Thiago Silva, do PSG. A zaga do PSG está aí, né? Exatamente. Bom, vamos agora sim, agora no meio de campo. Alain, do Napoli. Arthur, do Barcelona. Casimiro, do Real Madrid. Fabinho, que jogava às vezes de lateral, mas tem jogado no meio de campo, do Liverpool. Vamos lá, ainda no meio de campo, nós temos Felipe Anderson, que está jogando muito lá no West Ham, da Inglaterra. Lucas Paquetá, é a surpresa, jogando depois que ele foi para o Milan, né? E bem no Milan. E bem. Felipe Coutinho, que não está jogando nada, mas vai pelo nome, porque é um bom jogador, mas não está jogando bem, no Barcelona, está inclusive na reserva. Vamos mais para frente, nós temos o Everton, o Cebolinha, do Grêmio. Firmino, que andou machucado. Exatamente. Não sei se ele vai estar em forma até lá. Gabriel Jesus, que não é titular. O titular não para de fazer gol. Não é, exatamente. O Agüero. O Richarlison, que vem muito bem no campeonato inglês, no Everton. E o Vinícius Júnior, que é um capítulo à parte, que a gente vai falar já já, comendo a bola, só falta fazer gol, finalizar. É o tema da minha coluna, inclusive, dessa semana, no Ultrajano. Tá bom. Vinícius Júnior. Particularidades dessa convocação, Arregui. Vamos lá. 11 jogadores estiveram na Copa do Mundo. Quantos foram convocados agora? 23. Então, 12 não estiveram. Então, há uma mudança em relação a isso. Tá. 2 jogadores apenas que atuam no Brasil. A dupla, o Everton e Everton. O goleiro e Um com W, outro sem W. Um com W e outro sem W.
O Everton, eu não sei para quê. Terceiro goleiro, dá chance a um jovem mais fácil. O Cebolinha, sim, eu gosto. Acho o Cebolinha um dos melhores jogadores que atuam no país. Tem que ver que o terceiro goleiro que vinha sendo convocado era sempre um jovem, um júnior, né? Inclusive um que morreu naquele incêndio lá do Ninho do Urubu, né? Lamentavelmente. E temos que lembrar também que essa convocação não é para a Copa América. Não. É para um amistoso contra Panamá. Fortíssima, hein? Fortíssima. Panamá. Melhor. Não tem mais bobo no futebol panamenho. Dia 23/4, às 14 horas, no Porto. No Porto. No estádio do Dragão. 23 de maio. Depois, 3 dias depois, em Praga, belíssima Praga. 26, às 16h45, contra a República Tcheca, que detém os resultados da antiga Tchecoslováquia, que decidiu a Copa do Mundo com o Brasil, inclusive. Em 62. Exatamente. Vê aí, mais particularidades. Nenhum jogador na China. Bom, que boa notícia. Ou esqueceu... Ou seja, não, você quer dizer com isso que o Renato Augusto não foi chamado. Exatamente. O Pato não é convocado há 200 anos. O Hulk está fora há muito tempo. O tempo. Hulk está fora. O zagueiro lá, que era do Corinthians. Gil também não é convocado há 200 anos. A China dançou. Agora, outra coisa, a lateral direita. O Daniel Alves voltando é uma prova que não houve renovação nessa posição. O Daniel Alves está voltando, ele que ficou fora da Copa por motivo de contusão, e o Brasil lamentou muito. É verdade. O Danilo, o outro, que foi um dos jogadores e ele deu entrevista dizendo que ia jogar a Copa no Catar, hein? Se bobear, se não surgir um outro lateral confiável, vai ter isso mesmo. Agora, se falta lateral direito, falta jogador também que jogue pela face direita do campo. Tem muito jogador que joga pela esquerda. Richards gosta de jogar pela esquerda, Vinícius Júnior gosta de jogar pela esquerda. Fora o Neymar, que não pode. Everton, Cebolinha, Felipe Coutinho e mais o Neymar, que ainda está para vir. Então são 5 jogadores ocupando a faixa da esquerda. Não vai caber essa turma toda. Agora eu quero que eu vou fazer um teste aqui com você. Teste não? Nós temos uma lista aí? Temos aqui. Qual é a grande ausência? Eu assim que de imediato que me chamou a atenção, o Douglas Costa. Eu achei o Marcelo. O Marcelo tá barrado no Real Madrid. Eu sei que ele está barrado no Real Madrid, mas o Marcelo era queridíssimo. Exatamente. Era ele e Felipe Luiz. Mas a posição era dele. Na Copa já começou o Felipe Luiz a entrar, não entrou mal. Jogou bem. Né? No Real Madrid ele era o grande sucessor do Roberto Carlos. E depois do Cristiano Ronaldo, ele era o segundo capitão do time. Exatamente. O capitão é o Sérgio Ramos, né? Ele é o segundo capitão. E agora na reserva do próprio Real Madrid. Bom, é uma ausência. Eu acho o Douglas Costa, que é um jogador que ocupa a faixa direita, é um jogador incisivo. O Brasil não tem esse jogador pela direita. Eu tendo a acreditar que o Tite vai usar o Richarlison ali. Embora o Richarlison se sinta melhor na esquerda, ele tende a usar o Richarlison na direita. E o Richarlison está jogando muito no Ao lado do Firmino, eu acho que o Firmino ganhou a posição. Ganhou. Ganhou sim. E houve uma mexida grande no meio de campo. O meio de campo é o que mais muda em relação à Copa do Mundo. Bom, vamos agora passar de seleção brasileira, falar de Sul-Americana, que ainda está fresquinha essa classificação do Corinthians, conseguida quase na madrugada. Não chega a ser um feito, mas é um bom negócio para o Corinthians. Tem que levar em conta que é o time reserva do Racing. Temos que botar isso em questão. Ainda assim jogou melhor do que o Corinthians, a maior parte do jogo. O Corinthians. E outra coisa, o Mauro César, que é muito exigente, lembrou muito bem disso. Corinthians, claro, tem que comemorar, o Cássio tem que ser exaltado, essa coisa toda, mas era o time reserva do Racing, porque o Racing está mais preocupado com o campeonato argentino. Exatamente, porque ele lidera o campeonato, faltando 5 rodadas, o Defensa e Justiça na cola dele, ele quer ganhar esse campeonato de qualquer jeito. Agora, o Cássio entrou para a história definitivamente no Corinthians. Consolidou-se. Eu até tuitei uma coisa, quando tem uma definição por pênalti envolvendo o Corinthians, com o Cássio, o Corinthians já estava com 1-0 a favor. Ele é muito grande, não é que ele faça a defesa. O porte dele ele só se atirar, ele já ocupa um espaço muito grande ali dentro do gol. A estatura dele é muito grande. Ele é bom goleiro. E outra coisa, ele é feio para chuchu, assusta o cara que vai bater também, o cara fica com medo. E é um goleiro de jogo decisivo, ele gosta de jogo grande. Ele gosta de jogo de responsabilidade, ele brilha nesse tipo de jogo. Então o Corinthians conseguiu ir adiante, mas outros times brasileiros caíram fora da Sul-Americana. Exatamente. O Santos, na véspera, o Santos, para surpresa nossa, tentou. River Plate do Uruguai. Né? O Fluminense ainda está no páreo, ele empatou em casa por 0-0, com o Antofagasta chileno, vai decidir lá no Chile. Bahia caiu fora. O Bahia caiu fora, Chapecoense caiu fora primeiro. Mas vamos ver a defesa do Cássio, então, falar na narração do nosso querido amigo, companheiro Dudu Monsanto, que conseguiu a proeza, através da transmissão da DAZN, que é uma coisa nova, é streaming, e na Rede TV, dá um calor, superou a Globo na hora desse momento, na cobrança dos pênaltis. Vamos ver e ouvir Dudu Monsanto narrando a grande defesa do Cássio, que classificou o Corinthians para ir adiante na Sul-Americana.
A bola do jogo, mais uma vez nas mãos do Cássio. 5-4. O Corinthians está na frente. Toda a experiência de Solari. Ele vem para a bola. Cássio! Cássio! O Timão avança na Sul-Americana para premiar 395 jogos de história com essa camisa pesada, com essa camisa monumental do Esporte Clube Corinthians Paulista. Ele se iguala a Gilmar dos Santos Neves. Vive uma noite inesquecível, Cássio! Para você ligado na Rede TV, o meu abraço carinhoso e a certeza de que fizemos história nesta noite aqui em Buenos Aires e aí também no Brasil e em todos os cantos do mundo. Tá, eu estou procurando aqui a coluna do Juca de ontem, que ele falou assim, quem é o maior goleiro? Não, até o UOL também que fez uma votação, que o Cássio passa a ser o maior goleiro da história do Corinthians. Igual o número de jogos de 395 do Gilmar dos Santos Gilmar Neves. dos Santos Neves. Outros goleiros que foram muito bem, ídolos. O Dida. O Dida e o Ronaldo. E o Ronaldo. O Ronaldo foi talvez o maior ídolo da torcida. Tinha mais identificação com a torcida. Não foi o melhor deles. Porque o Dida era muito frio, muito o Dida frio, o Dida não era ídolo em lugar nenhum. Lugar nenhum. A carreira era um dele, goleiraço espetacular, mas né? ele falava muito pouco, era muito frio. Eu me lembro de uma imagem dele quando ele defendeu um pênalti, eu não sei onde, contra quem, que ele não comemora. O Corinthians campeão do mundo no Maracanã. O Corinthians campeão do mundo, ele não tinha carisma, o Dida não tinha carisma. Né? Mas o Cássio se iguala ao grande, para você que é mais jovem não sabe, Gilmar dos Santos Neves foi campeão em 58, campeão em 62, bicampeão do mundo, jogou no Santos, foi campeão mundial pelo Santos. Exatamente. Mas antes de ir para o Santos, ele foi um grande ídolo do Corinthians. Ele foi campeão do mundo em 58 como jogador do Corinthians, em 62 como jogador do Santos. Então, se igualar ao número de jogos é um feito, né? E o Cássio, que teve na Copa do Mundo como terceiro goleiro, agora recente na Rússia, é um goleiraço, realmente. O Corinthians não tem que deixar de goleiro. O Cássio brilha sempre, chamada a intervir ali, né? O Santos decepcionou? O Santos decepcionou pelo resultado, porque a gente estava com uma esperança tão grande no futebol propositivo do Santos, jogando ofensivamente, partindo para cima, ousado. Isso custou caro com um time pequeno do Uruguai. O River Plate é o maior feito da história do River Plate. O River Plate conseguiu um ataque fazer o gol. Aí se fechou. Eu acho que eu sou a favor desse esquema mais ofensivo e tal. O que falta ao time do Santos ainda é um homem de área. É um centroavante. Perdeu o Gabriel, que foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro, o Gabigol, que foi para o Flamengo, começou a fazer gol agora, e o Santos carece de jogador realmente. Tem jogador bom de armação, de carregar a bola pelas pontas, mas não tem um jogador de finalização. Isso está fazendo muito caro ao time. O programa de hoje é gravado, então o pessoal da Quirimurê, pessoal da TV comunitária da NET, que passa na NET Rio, Canal 6, da comunitária Cidade Livre de Brasília, e você que costuma participar, sempre batendo uma bola com a gente, o programa de hoje é gravado por causa do Carnaval. E segunda e terça nós vamos cair na folia também. Voltamos quarta-feira com o Papo com o Zé ao vivo. Daqui a pouco eu vou falar da programação de Carnaval aqui da TVT, que vai ser muito legal, porque vai cobrir o Carnaval da Bahia, em tabelinha com a TVE da Bahia. Já eu dou os horários, os dias e tal. Só fechando aqui a Sul-Americana, nós tivemos também Racing 1 e Corinthians 1, foi 5-4 nos pênaltis, né? Tivemos Monagas 2, Royal Paris 1. Não foi decidido no pênalti, Royal Paris passou por 4-2. Royal Paris, que coisa, hein? Cada time, né? É nome de remédio, nome de aquela coisa Royal, Polvilho, Royal. Pode ter só o Botafogo e o Corinthians brasileiro, depende do Fluminense agora, né? Exatamente. De ter metade da bancada brasileira que entrou na competição. Vamos falar da Libertadores agora. Nós tivemos a pré-Libertadores, onde a grande decepção foi o São Paulo. E o São Paulo é eliminado pelo Talleres de Córdoba, que foi eliminado pelo Palestino do Chile. Ou seja, o Palestino está na Libertadores. São Paulo está fora. Compara o São Paulo com o Palestino, com todo respeito, com todos os defeitos que o São Paulo tem, compara com o Palestino. É duro aguentar para o São Paulino. A torcida São Paulina está desesperada, porque faz tempo que o São Paulo não conquista o título. Há uma grande troca de técnicos seguido, toda hora troca. Que era a cabeça do Raí agora, né? Outro dia eu li um negócio muito interessante. Essa crise toda que o São Paulo vive há anos, está conseguindo queimar os dois maiores últimos ídolos do time. O Rogério Ceni. Rogério Ceni e o Raí. Ele tem razão. O Rogério Ceni saiu atirando, né? Saiu mal, e o Raí está
também está mal como dirigente. Essa história do grande jogador virar dirigente ou técnico é perigoso. É perigoso, porque às vezes não obtém sucesso Isso e é a coisa se volta contra ele. É uma cultura na Alemanha, por exemplo, no Bayern. O Bayern, todo mundo lá foi jogador e brilhante. Né? Beckenbauer, jogador de peso. exatamente. Beckenbauer, Rummenigge, de Rennes, todo mundo vira... Né? Isso lá pode dar certo. Aqui não. Trapattoni presidiu a Juventus, né? Aqui é meio complicado. Aqui não tinha um Roberto Dinamite no Vasco, foi um desastre. Né? O Verón foi presidente do Estudiantes da Argentina, então né? Ou é presidente, né? A coisa é meio maluca. Bom, São Paulo caiu fora, não é? O Atlético Mineiro conseguiu ir. Caiu dentro. Caiu dentro. O Atlético Mineiro pegou um adversário muito ruim, que é o Defensor, lá do Uruguai. Ganhou 2-0 em Montevidéu, num time que não consegue ganhar em casa. Sem jogar bem. Ontem o Levi tirou um meia, né? O Xará, o colombiano, e botou um volante, Zé Wellison. Ficou com 3 volantes em campo, segurando o defensa, que não atacava, não ia. Então aquele jogo morno, xoxo, a torcida certamente não gostou. O Galo jogou muito mal com essa troca. O Zé Wellison ainda foi expulso no começo do segundo tempo. Mesmo com 10, o Atlético controlou o jogo, ele não correu o risco, mas também não provocou risco. Um jogo muito chato. Teve um papelão, inclusive, no jogo. Teve papelão, que nós vamos ver agora a imagem. Não esqueceram de levar aquela placa de substituição, aquela coisa eletrônica. Quando levou cuida de tanto cuidado e não levou a placa. E aí o quarto árbitro teve que pegar um papel, um caderno, uma folha de caderno. Agora vê, parece pelado. O dono do caderno está reclamando com a folha do caderno dele. Exatamente, uma pataquada isso aí, né? No futebol de hoje. Bom, pelo menos arranjou uma solução para o problema. E o Atlético classificou-se para a fase de grupos, que era o objetivo dele. Tem um time bom, o Atlético. O time do Atlético não é ruim, tem jogadores bons. É um time que está na moita, ninguém está prestando atenção. E pegou uma chave boa. A chave dele não era das mais difíceis. Tá, os outros times entram depois, né? Exatamente. Agora o São Paulo, voltando só ao São Paulo. Já começa semana que vem a fase de grupos. Né? O Atlético já está entrando, já estreando. São Paulo, que tem alguns jogadores veteranos, eu acho que vão ser afastados. Porque esse último jogo do São Paulo, que agora o técnico provisório, o Wagner Mancini, colocou uma molecada. O Antony, o Cuca ali, o Elinho, e o Cuca está chegando. Né? Mas tem muitas deficiências no elenco ainda. E esses jovens, o Elinho, por exemplo, para mim não vingou ainda. O Antony promete mais que o Elinho. O Antony entrou depois do time titular, mas está mostrando mais bola, mais vigor do que o Elinho, que já foi testado desde o ano passado. Você não pode lançar garoto indiscriminadamente. Tem que justificar, tem que encaixar na hora certa. Esse Luan parece que está pedindo passagem ali, o volante, que parece superior aos que estão lá. Jogou naquela seleção que foi um fiasco lá no Sub-20. Mas não jogou bem também esse último. Mas não podemos exigir deles também muita coisa. Você é jovem, entrando num time em crise, não é fácil. A coisa fica, complica para ele. No São Paulo tem como formar um bom time. Não tem a passe, precisa de passe para começar. O primeiro passo é a passe que não vem há muito tempo. Bom, então falamos de Libertadores. Sei que a gente vai falar agora de Copa do Brasil. Opa! A grande atração da Copa do Brasil tem sido o Botafogo. Não só o Botafogo da Copa do Brasil, o Botafogo onde está jogando. Das Copas. Ele fracassou no primeiro turno da Taça Guanabara, foi eliminado antes da última rodada. Não foi a semifinal. Foi o único grande que não foi. Exatamente. Foi o Rezende no lugar do Botafogo. Mas o Botafogo manteve o Zé Ricardo de técnico. Ele foi bem na Sul-Americana, avançou na primeira fase, ganhando do Defensa e Justiça por 3-0 lá em Buenos Aires. Ganhou por 1-0 só no Rio. Foi a Buenos Aires, ganhou de 3-0 e agora já classificou também para a terceira fase da Copa do Brasil. Ganhando de 3 também. Do Cuiabá. E o Eric fazendo gol. Esse Eric pertence ao Palmeiras ainda. O Eric surgiu bem no Goiás, fazia uma dupla com aquele Bruno Henrique. Né, os dois faziam aquela dupla ofensiva. Ele foi para o Palmeiras, não deu certo. Foi emprestado ao Atlético Mineiro, não deu certo. Foi para o Botafogo e se encontrou. O Ceará eliminou nos pênaltis, dificuldade. O Ceará. Meteu bola na trave, jogou melhor, mas não conseguiu. O Foz do Iguaçu. E o Vila Nova eliminou o RT, também de 5-4 nos pênaltis. Né? O Ceará parece que pega o Corinthians, né? Que é adversário do Corinthians. Que fazem. Bom, eu falei que ia dar nota aqui do Carnaval, da cobertura da TVT, durante o Carnaval. Presta atenção aí, ó. Programação é a seguinte: sexta-feira, hoje, 7h45, logo daqui a pouco, às 2 da manhã. Sábado, das 4 às 3 da manhã, tudo ao vivo. Domingo, das 2 da tarde às 2 da manhã. Segunda de Carnaval, tem dois horários, de meio-dia às 6h30 e de 7h45 às 2 da manhã. E na terça, último dia do Carnaval, para alguns, porque muita gente vai emendando na quarta-feira. Né? Porque como o Carnaval já começa antes, hoje em dia, com esses blocos todos que saem aí, bem antes, de meio-dia às 6h30, mesma coisa de segunda-feira, e 7h45 da noite às 2 da manhã.
é a programação de carnaval aqui na TVT, que, junto com a TVE da Bahia, tá? Eu falei que o Papo com o Zé Trajano volta só na quarta-feira. Nós temos esse programa que vocês estão vendo, é gravado, para a gente poder cair um pouco na folia. Vamos falar um pouco de Barcelona e Real Madrid e um pouco do Vinícius Júnior, que acabou de ser convocado para a seleção. O Vinícius Júnior, ele é um retrato do que foi o jogo. Ele jogou bem em relação às ações, ele levou a canseira, aquele Semedo não via a cor da bola. Ele vai muito para cima, eu gosto que ele parte para cima, ele é ousado, não tem medo. ele tem personalidade, ele tem habilidade, rapidez. Agora, falta. O Tostão foi o primeiro que bateu nessa tecla. A hora de definir, ele não sabe se cruza, se passa. Quando resolve o corpo, está mal posicionado, ele chuta mal. Mas no Flamengo ele já era meio assim. Já era meio assim. Ele era muito veloz, né? Você sabe que eu tive o privilégio de, ano passado, estar na Europa e fui assistir um jogo que eles chamam de Taça Silvio Berlusconi, que é uma decisão, é um jogo só, entre Milan e Real Madrid, lá no Santiago Bernabéu. Eu não sei se é Berlusconi ou é Santiago Bernabéu o troféu. E é um presidente ou outro. Tô achando até que é Santiago Bernabéu. E o Vinícius entrou faltando 15 minutos. Entrou, rapaz, mas entrou com uma disposição, deu de letra, calcanhar, a torcida aplaudiu muito. Ele já caiu nas graças da torcida. Eu mesmo levantei, aplaudia, Vinícius e tal. A torcida está gostando. E ele garantiu a posição de titular. Ele está jogando, tem quase 10 ou 11 jogos consecutivos no time titular. O Solari está apostando nele. Agora, se ele não corrigir esse defeito, é um defeito. Todo mundo tem defeito de finalização, de definição ali. Ele tende a ser uma eterna promessa. Ele tem tudo para ser craque. Falta só corrigir esse detalhezinho. E o Messi? O Messi... Meu Deus do céu. É brincadeira? É brincadeira. Tem gente que... Pô, o Messi só jogou no Barcelona. Pô, mas é claro, o Barcelona tem ele há tantos anos. Não, e o Barcelona joga contra o Pelé só jogou no Santos? Ué, porra. Porque na seleção argentina, o problema não é o Messi, o problema é a seleção argentina. O Agüero joga pra burro no Manchester City, na seleção. O Higuaín, artilheiro em todo lugar que vai, na seleção não joga. O Di Maria... Pô, tá jogando muito no PSG, chega lá não joga nada. Então, o problema é a seleção, não é o Messi, pô. O Messi é um monstro, Você acha o Messi o maior depois do Pelé? Eu não sei se é o maior, mas ele está na prateleira ali imediatamente abaixo, junto com o Maradona, com o Cruyff, talvez, do Garrincha, que eu não posso deixar de ficar. Sempre o pessoal esquece do Garrincha, né? Você sabe por que esquece do Garrincha? O Garrincha é um jogador sui generis, diferente de todo mundo. Você pode comparar o Zico com o Maradona, o Rivelino com o Gerson, mas o Garrincha você não pode comparar com ninguém. Exatamente. Não tem... Você não acha, Zé, que se o Garrincha fosse argentino e o Pelé também, o Garrincha era mais ídolo do que o Pelé na Argentina? Não sei. Pelo aquele ligado à tragédia, aquela coisa assim. O Maradona é um ídolo na Argentina pelo lado trágico. O Messi não é o ídolo que é na Argentina. Mas o Garrincha tem um lado trágico, mas do lado meio deprê. Mas o Maradona também. Não, o Maradona é deprê, mas ele... O Maradona é um tango ambulante. Não, ele bota a tatuagem, ia visitar o Fidel, e o Chaves, e o Maduro, não sei o que, se envolve, dá declaração apoiando o Lula. O Messi não tem carisma, né? O Messi não é carismático, né? Então, por isso que isso pega contra ele. O Messi é daquela turma, do Dida, do Rivaldo. É um jogador que é muito maior do que a gente pensa. Como tinha o George Harrison. O George Harrison nos Beatles. Exatamente. Era o Beatle silencioso, que diziam. Beatle mas era caladão. Um gênio da guitarra, né? Claro. Da composição. Adoro as músicas Obras-primas, como Something, né? Here Comes the Sun. Fim de semana tem rodadas dos campeonatos estaduais, tá? Como é que está o campeonato? Vamos analisar rapidamente. Minas Gerais. O Atlético está liderando, mesmo jogando a maior parte dos jogos com a equipe reserva. O Cruzeiro está devendo, está em terceiro lugar. E o América está ali em segundo, o invicto ainda, assim como o Cruzeiro. O Campeonato Gaúcho Internacional vem bem. Vem bem, mas o Grêmio ainda está na frente. O Grêmio está na frente. Campeonato Carioca, nós tivemos a Taça Guanabara. Vencida pelo Vasco. 100% de campanha dele. O Vasco perdeu os primeiros pontos agora na estreia na Taça Rio contra o Botafogo, um clássico. Foi 1-1. O que dá para esperar do Fluminense com o Fernando Diniz? É o problema. Mas na hora que jogar o Pedro, o Ganso vai jogar, né? Isso o Pedro jogar. Tem que avisar o pessoal lá que o Ganso vai jogar, né? O Ganso só fez um jogo, né, um ou dois jogos pelo Campeonato Carioca, não pela Copa do Brasil, né? Não pela Sul-Americana. Então o Ganso foi discreto. O Fluminense ganhou um jogo dele, mas o Ganso foi discreto, não brilhou ainda. Eu espero que com o Ganso e o Pedro o time dê uma encorpada ali. O Fernando Diniz encoraja esse tipo de jogo em que o Ganso é especialista de toque de bola, de retenção de posse. O Fernando Diniz valoriza esse tipo de jogo. É uma esperança de novo. O pessoal se desculpou de ter falado do Ganso, sem ter visto o Ganso jogar. Bom, o mínimo que deviam fazer era pedir desculpa, não é? Eu quero, de novo, já botei isso nas redes sociais e tal,
dando parabéns para o Dudu Monsanto. E também ficar de olho no que vai acontecer com essa entrada da DAZN no mercado aqui brasileiro, porque através da internet você vai poder acompanhar, está acompanhando já o campeonato italiano, francês, americano. A estreia do Cruzeiro na Libertadores também vai ser exclusiva do Facebook. Mas aí com o Facebook, não é pela DAZN, não. Não. Aí é o próprio Facebook. É o próprio Facebook? O próprio que Facebook. Coisa. Achei que era DAZN. Não, a DAZN tem alguns direitos, como sul-americana, italiana e francesa. Não é Libertadores, é verdade. Libertadores é o próprio Facebook, assim como também o Facebook tem direitos da Champions League. A transmissão é da própria Comebol, né? Ou seja, aquela televisão tradicional, assim que você está vendo a gente, por exemplo, aí, pode ver o jogo aqui, ó. Está começando a ter problemas. Eu quero desejar um grande carnaval para todo mundo, né? Pessoal que sai o carnaval nos blocos em São Paulo está sensacional. E Belo Horizonte, 5 milhões de pessoas esperavam. Só que no Rio de Janeiro tem problema. Alguns blocos famosos, tradicionais, Simpatia, Quase Amor, Barbas e tal. Vão concentrar e não vão sair, não é isso? Tem problemas com a prefeitura. É uma prefeitura que detesta carnaval. Já imaginou um prefeito do Rio de Janeiro que não vai ao Sambódromo e detesta carnaval? O mundo está de ponta cabeça mesmo. O de São Paulo é capaz de estar lá já, né? É capaz de estar lá no Sambódromo, né? E desejar então um feliz carnaval para todo mundo. Lembrando que a cobertura da TVT com a TVE da Bahia vai ser muito legal, acompanhar ao vivo o Carnaval Baiano, que não é de escola de samba, não é, mas tem uma animação muito grande, né? Ali, aquele circuito Barra Ondina, aquela coisa toda. Grandes cantores. Exatamente. De Caetano, Trielétrico, né? Trielétrico, aquelas coisas todas. Caetano, Gil, Daniela Mercury, a outra que está em todas, a Ivete Sangalo, a Cláudia Leite, esse pessoal todo. E nós voltamos então na quarta-feira ao vivo e falando de futebol. Você falou que a Libertadores já tem jogos na semana que vem. Já começa a fase de grupos, né? Estreia do Palmeiras, do Cruzeiro, de vários times. Vamos comentar o que vai acontecer durante o carnaval, porque tem rodada de carnaval, dos jogos dos dias de carnaval. Jogo em São Paulo, no Rio, domingo. São Paulo, né? E vamos ver o que acontece. Bom carnaval para todo mundo, bom fim de semana e o Papo com Zé volta na quarta-feira. Eu ia falar na segunda-feira por hábito. Segunda-feira estava no meio da folia. Parabéns ao Rio de Janeiro, que está fazendo aniversário. O Rio de Janeiro tão castigado pela violência, má administração, etc. Mas continua lindo. Mas eu, como um bom carioca, desejo parabéns à minha querida cidade. E onde eu morei também. Exatamente. Tem a filha carioca. Com um clipe em homenagem ao Rio de Janeiro, a gente se despede. Um abraço.